Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Inicialmente, eu quero me apresentar. Eu sou o vereador Eduardo Lipau, estou vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e, na data de hoje, estarei presidindo a atual audiência. Sejam todos muito bem-vindos. A presente audiência pública, que objetiva a apresentação dos relatórios resumidos de execução orçamentária do 4º bimestre e de gestão fiscal do 2º quadrimestre de 2022, está sendo transmitida ao vivo através do endereço www.hortolândia.sp.leg.br. Sejam todos muito bem-vindos. E eu agradeço, em nome da Comissão de Finanças e Orçamento, a participação de todos na audiência pública. Na condição de vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento para o ato, faço um agradecimento especial aos vereadores, o vereador e presidente desta comissão, o vereador Ananias, a vereadora Marciene. Ambos justificaram a sua ausência, não podendo estar presente devido à agenda externa. E também faço um agradecimento especial ao vereador Carlão, o Carlão do Nova Europa, que se faz presente aqui ao meu lado. Agradeço também a presença da secretária de Finanças, a Maria Luísa Denadai, e da secretária adjunta da Secretaria de Finanças, a senhora Silvana Azevedo de Sá, e também do diretor do Departamento Financeiro da Prefeitura Municipal, o senhor Eduardo Vaqueiro Marques. O objetivo da presente audiência pública é avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo do último quadrimestre, conforme o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim sendo, tenhamos uma excelente audiência pública e agora passo para as suas saudações iniciais, o vereador Carlão. Por favor. Boa tarde a todos. Deu um probleminha aqui. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eduardo, também a todos que estão acompanhando aqui. Obrigado pelo convite. E está começando agora a sessão das comissões de finanças aí. A todos, uma boa tarde. Obrigado, Eduardo. Mas, uma vez feito a saudação inicial do vereador Carlão, feita a formalidade para a abertura da comissão, eu gostaria também de aproveitar o momento, cumprimentar e agradecer a presença da doutora Tamires Dias Lipaus, advogada, jovem advogada, que se faz presente acompanhando, e agradecer a presença de todos aqui que se fazem presencialmente e também nos acompanhando online. Quero dizer para vocês que a responsabilidade da Comissão de Finanças e Orçamento é fiscalizar a Prefeitura no cumprimento das metas e verificar se tudo está indo dentro dos conformes e dos parâmetros da lei. E gostaria de convidar para compor e para fazer a apresentação, gostaria de convidar a secretária de Finanças, a secretária adjunta de Finanças, e para fazer a explanação, o nosso diretor do Departamento Financeiro, o senhor Eduardo Vaqueiro Marques, para que ele possa fazer aqui a apresentação, conforme rege a lei. Vou convidar o vereador Carlão, se quiser se retirar e se colocar aqui na lateral, para que possa acompanhar a apresentação de forma mais confortável. Muito obrigado. Fique à vontade, Eduardo. A todos e a todas que estão acompanhando essa audiência pública. Já foi colocado aqui muito bem pelo Eduardo Lipaus, vereador, as exigências legais, a previsão desta prestação de contas por quadrimestre. E é tão importante quanto a gente planejar o orçamento, é você acompanhar e fazer os ajustes, se necessário. Então, é uma audiência muito importante para ver como que está sendo desempenhado aquelas metas e aquelas
receitas e despesas que nós previmos lá o ano passado. Então, como que está a nossa execução orçamentária no ano de 2022? Eu vou passar agora a palavra ao Eduardo, diretor financeiro da Prefeitura, que vai colocar os números aí para a gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agradecimento especial aí, vereador Eduardo, vereador Carlão, aqui da Comissão de Finanças, pela presença, a todos que estão nos acompanhando aqui e também através da internet. Nós estamos aqui com a missão de cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, nesse seu artigo 9º, parágrafo 4º, importante mecanismo de transparência nas contas, na gestão orçamentária, financeira, contábil, que é responsabilidade de todos os municípios, todos os estados do Brasil, e também do governo federal, através da Lei de Responsabilidade Fiscal, realizar essas audiências públicas, mostrando qual a situação das receitas, das despesas, o nosso resultado, o cumprimento dos limites fiscais, enfim. Tem uma série de informações sempre importantes, e esse foi um dos grandes avanços na nossa legislação desde 2000, né? Os grandes avanços aí nas contas públicas e na execução orçamentária, financeira e contábil. Nós vamos começar, como normalmente a gente inicia a nossa apresentação, com uma situação comparativa da receita. A nossa receita, nesses primeiros 8 meses, de janeiro a agosto de 2022, comparando com a nossa receita do ano passado. Eu acho que é sempre uma boa comparação a gente analisar o que está acontecendo em termos de arrecadação e comparar com o mesmo período do ano passado. Essa é a lógica dessa apresentação. Então, vocês podem observar, na primeira linha aí, a receita corrente do município em Hortolândia. Nós arrecadamos em 2022, já de forma acumulada, 925 milhões, em termos de receitas correntes, e no ano passado, no mesmo período, nós tínhamos arrecadado 745 milhões. Então, isso dá um aumento de um ano para o outro de 24,2%. Se a gente quiser analisar em detalhes a receita corrente, a gente vai ver aí a receita com impostos, taxas, contribuições. Aqui são os impostos municipais, né, IPTU, ISS, ITBI, as taxas também municipais. Nós também tivemos um aumento expressivo. Nesse ano, nós já tínhamos arrecadado 235 milhões, de janeiro a agosto. No ano passado, 170 milhões, também uma elevação de 37,8%. E os demais itens aí, todos eles, de uma forma geral, mostrando uma boa elevação na arrecadação. Transferências correntes é um outro item super importante, onde está aí a arrecadação com ICMS, com IPVA, Fundo de Participação dos Municípios, onde tem o Imposto de Renda, e, enfim, o IPI, né? Nós também arrecadamos, houve uma alta significativa em 2022, nós arrecadamos 581 contra 472 milhões no ano passado, um aumento de 23,2%. Isso para a gente levantar os principais grupos aí de receita corrente. E na receita de capital, também tivemos uma elevação de 11%. Aí, sobretudo com as operações de crédito, né, que nós temos feito. Tem sido importante esse aumento. Operações de crédito, nós continuamos com importantes operações aí em andamento, na CAF, PEMAT, Finisa, enfim, para financiar esse conjunto de obras, né, que a Prefeitura vem desenvolvendo, a administração vem desenvolvendo no município, e a gente vai ver como isso tem sido importante, né, na hora que a gente vai analisar também as despesas do município. Então, quando a gente olha na última linha ali, a nossa receita total líquida, né, a gente vai ver que o comportamento nesse ano tem sido positivo. Nós estamos aí com uma receita total arrecadada, líquida, de 889 milhões, e contra 715 milhões no ano passado, no mesmo período. Então, um aumento de 24,2%. Essa tem sido
uma parte das boas notícias. Se a gente olhar um pouquinho com detalhes aí, os principais itens da receita, né, vocês podem perceber que o ICMS é a principal receita em termos de volume, né, de montante. Nós já tínhamos arrecadado ao longo aí de 2022 182 milhões contra 160 milhões no ano passado. Isso dá uma perspectiva de aumento de 13,5%. O ISS, nós já havíamos arrecadado 135 milhões, contra 91 no ano passado, então 47% de aumento. O Fundeb também com um leve aumento, de 11,6% de aumento. Aí vem as receitas vinculadas ao SUS, né, para despesas da saúde, também um aumento significativo de 87%. O FPM também bem acima, o IPTU, o IPVA, a FNDE, né, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e o ITBI. Essa é um bom retrato detalhado das principais receitas para a gente ter a devida dimensão de quanto representa cada um dos itens na nossa arrecadação. O ICMS é o principal item, e veja como o ISS em Hortolândia, como acontece nas principais cidades do Brasil, também tem uma importância muito grande na arrecadação, né? Às vezes se discute muito a questão do IPTU, mas o ISS tem um peso significativo, né, na arrecadação municipal. Todos eles apresentando uma importante elevação. É lógico que com relação ao ICMS, acho que vale a pena aqui fazer essa abordagem, né? Nós tivemos aí a redução da alíquota do ICMS em vários segmentos, em combustível, energia elétrica e tal, e existem estimativas já apontando uma queda na arrecadação do ICMS por conta dessa redução de alíquotas. Isso ainda não se fez muito presente aqui nesses primeiros 8 meses, mas tem estimativas que mostram que a gente tem que ter atenção, né, para esse final de ano, para o próximo ano, com os impactos dessa redução de alíquota, né? Tudo isso pode ter efeito, sim, na arrecadação dos estados, deve ter efeito, já tem sido projetado alguns efeitos sobre isso, inclusive saindo na imprensa. O jornal Valor Econômico publicou aí recentemente uma notícia dizendo que pode haver uma queda de arrecadação, deve haver, de 5% no ICMS, em todos os estados. Então, a gente vai ter que estar muito atento e monitorando isso em 2023, principalmente. É um item que a gente tem que estar atento. De qualquer maneira, né, até aqui nós temos conseguido manter aí as nossas metas, inclusive superar as metas de arrecadação. Olhando o outro lado, o lado das despesas, comparativo, aquela arrecadação tem sido possível financiar um aumento das despesas e dos investimentos, das despesas correntes e dos investimentos. Despesas correntes são despesas com custeio, né? Então, aí entram pessoal em encargos, juros e encargos da dívida, as outras despesas de custeio, outras despesas correntes. Então, nesses principais itens, a gente vê aí que as despesas correntes subiram aí 20%, né? Um pouco abaixo da receita, mas as despesas correntes subiram 20% no período. Foi gasto 629 milhões aí, no liquidado, que é mais importante, contra 524 milhões no mesmo período do ano passado. As despesas com pessoal subiram 12% nesse período, até porque houve um aumento concedido, então você tem aí um pouco o impacto disso, 277 milhões contra 247 no ano passado. E outro item importante, as outras despesas correntes, as demais despesas de custeio, subiram 28%. Nós gastamos 313 milhões contra 245 no ano passado. São os principais itens ali das despesas correntes. E o que é importante, eu chamo a atenção, porque isso tem sido fundamental aqui para a nossa prestação de contas e para a execução, para a política que o governo tem adotado, é o aumento dos investimentos na cidade, né? Então, nas despesas de capital, a gente vai ver ali o item investimentos,
na primeira linha, depois das despesas de capital, nós temos ali, já tínhamos liquidado 68,7 milhões em investimentos, e aqui nós estamos falando em obras, né? Obras de infraestrutura na cidade toda, equipamentos, material permanente e tal, contra 32 milhões no ano passado. No ano passado já tinha sido uma boa execução, esse ano está muito melhor ainda, é um aumento de 114% naquilo que está sendo liquidado já, quer dizer, gasto, com investimentos em infraestrutura. Isso dá a dimensão e dá a noção da transformação que a cidade vem passando. Não é de hoje, mas a forma acelerada como a cidade vem passando por uma melhoria na sua estrutura, na sua infraestrutura, em toda, né, na mobilidade urbana, enfim, é todo um conjunto de questões, né, que ficam visíveis na hora que a gente olha o orçamento da cidade, né, e que a gente olha esse item dos investimentos. Parte daquela receita, boa parte disso aqui é financiada pelas receitas, cooperações de crédito e tal, e também com a receita própria. Então, nós temos aqui um conjunto de ações e investimentos que estão sendo importantíssimos por toda a cidade e que aparecem fortemente aí no item investimentos. Se eu for comparar as despesas por função ou por área, né, por função orçamentária, também a gente tem um bom perfil aí das nossas despesas, educação em primeiro lugar, né, até por questão de limite constitucional. A gente já tinha liquidado 206 milhões com a educação, né, contra 155 milhões no ano passado, então um aumento nessa despesa de 32,7%. A saúde também tem limites constitucionais, nós já tínhamos liquidado 188 milhões, contra 165 no ano passado, um aumento de 13,9%, quase 14%. Urbanismo, essa função aqui reflete as obras, as ações de infraestrutura, também vem em terceiro lugar, 109 milhões já de liquidado, valores liquidados, contra 83 no ano passado, reflete o avanço nos investimentos. E aí nós temos as demais áreas na sequência. Então a gente percebe aí, lógico, educação, saúde e urbanismo são as principais áreas de despesa, de gasto do nosso orçamento. Tudo isso para a gente observar um outro item extremamente importante, que é o resultado orçamentário, ou seja, a diferença entre as receitas orçamentárias arrecadadas, realizadas, e as despesas que foram empenhadas. Então, quando a gente olha a prefeitura municipal, a primeira linha ali, nós temos entre aquilo que foi arrecadado, né, e entre aquilo que já foi liquidado, vamos pegar esse dado importante, nós temos aí um resultado orçamentário positivo de 176 milhões. Então, nós estamos conseguindo aumentar a arrecadação, conseguindo aumentar fortemente os investimentos e ainda mantendo um resultado orçamentário positivo, né, superavitário. Isso é extremamente importante para todos os órgãos de fiscalização, de controle, para o Tesouro Nacional, enfim, Tribunal de Contas. Isso tem sido extremamente importante. Quando a gente vai olhar por dentro esses números, né, o nosso resultado tem sido positivo, nosso resultado orçamentário, né, mantendo as contas equilibradas e, por enquanto, tendo um superávit importante de recursos próprios da prefeitura, né, os recursos municipais. Nós estamos conseguindo manter isso, é óbvio que vem aí 13º, vem uma série de despesas adicionais no final do ano, então você não pode ter a conta desequilibrada, que depois você não consegue dar conta das despesas de final de ano. Pagar parcelas da dívida que tem nesse segundo semestre, então, óbvio que você tem que manter isso aqui de uma maneira equilibrada, com um resultado positivo, porque no final do ano tem despesas adicionais nos últimos meses, né? Mas isso tem sido importante, é um indicador importante de equilíbrio, né? Equilíbrio da gestão na administração. E aí a gente tem que apresentar também, extremamente importante, os indicadores e limites constitucionais, se nós estamos cumprindo os limites que estão na Constituição Federal, né, e na Lei de Responsabilidade Fiscal.
O primeiro diz respeito à nossa dívida consolidada. Veja que nós temos uma dívida consolidada acumulada, aquela penúltima coluna, acumulada até agosto, de 330,7 milhões, essa é a dívida toda, municipal, acumulada. Nós temos sempre que deduzir essa dívida pelos ativos financeiros que a gente tem conseguido administrar, e aí nós temos uma dívida consolidada líquida, né, de 31 milhões, né, 31,8 milhões. Isso representa uma queda na nossa dívida consolidada líquida ali de 82% em relação à posição lá no final do ano passado. Então, isso aqui é um reflexo muito grande de que nós, além de tudo, não estamos endividados, né? A nossa situação do ponto de vista da dívida é excepcional, né? Porque nós temos uma dívida líquida, fiscal líquida, muito baixa, né? Quando aparece lá um resultado nominal negativo, né, a interpretação desse dado, para quem não entende, é o seguinte, é que nós diminuímos a nossa dívida líquida. Nossa dívida líquida era maior no final do ano passado e agora é menor em quase 150 milhões de reais. Então, a nossa situação, aquele número é negativo, a situação nossa é positiva, né? A situação fiscal, a nossa solvência, né? É como se uma pessoa tinha uma dívida no banco de 30 mil reais, certo? Conseguiu ir quitando, pagando, resolvendo, né? E depois de 8 meses está com uma dívida de 5 mil reais. Entendeu? A dívida dela era maior, a dívida dela líquida agora ficou menor, né? Então, nós temos uma situação também, do ponto de vista da dívida, bastante positiva. E isso vai se refletir nessa outra tela, nesse outro indicador, que é fundamental, né, que é a relação da nossa dívida consolidada, total, líquida, com a receita corrente líquida do município. Pois então, a receita corrente líquida nossa, em agosto agora de 2022, chegou a 1 bilhão e 95 milhões. Essa é a nossa receita corrente líquida. De setembro do ano passado a agosto desse ano. Nos últimos 12 meses, nós tivemos uma receita corrente líquida de 1 bilhão e 95 milhões. E a dívida consolidada líquida, nesse período, de 31 milhões. Então, isso dá um endividamento de 2,9%. 2,9% é o nosso endividamento. O limite do Senado, o limite legal, o limite que todos os municípios têm, é de 120%. Quer dizer, os municípios podem se endividar em até 120% da receita corrente. E nós temos uma dívida de 2,9%. Ou seja, a situação da dívida nossa é baixíssima, né? E para a gente ir caminhando para a parte final dos nossos dados aqui, o resultado primário nosso, é basicamente as receitas fiscais menos as despesas fiscais, e o que se tira daí, quando a gente fala em receita fiscal, despesa fiscal, a gente tem que tirar todas as receitas financeiras e todas as despesas financeiras. Essa parte financeira cai fora, só ficam as receitas de impostos, transferências e as despesas também. Então, quando a gente vai pegar esse balanço aqui, da receita primária, menos a despesa primária fiscal, nós vamos ter o chamado resultado primário, nós estamos ali com o resultado acumulado ali na última linha, ali na penúltima coluna, de 146 milhões de reais. Esse é o nosso resultado primário. Ou seja, nós conseguimos arrecadar 806 milhões, né, e tivemos uma despesa fiscal de 660 milhões. Portanto, resultado positivo, superávit, né? Um resultado positivo, uma receita maior do que a despesa, em 146 milhões nesse exercício, de janeiro a agosto. Todos aqueles outros números acabam impactando aqui positivamente. Nós estamos com um resultado primário extremamente positivo. E o que é melhor aqui também, restos a pagar, quer dizer, despesas do ano passado que impactam ainda o gasto nesse ano. Nós praticamente não temos mais restos a pagar nesse ano.
né? Muito pouco o que a gente tem ainda de resto a pagar. A prefeitura ficou ali, ainda tem algo a pagar de 8 milhões de reais do ano passado para esse ano. Isso acontece normalmente, né? Mas é um valor baixíssimo, né? Nós tínhamos 55 milhões em reais a pagar não processados no começo do ano, pagamos 38,9, foi possível cancelar 8,3, sobrou 8,2 milhões, ainda despesas que vão ser provavelmente executadas até o final do ano. Então, a nossa situação também, em termos de reais a pagar, tranquilíssima. E, finalmente, os gastos com educação. A aplicação nossa mínima, né, obrigatória na educação é de 25% das receitas de impostos. Então, nós precisaríamos ter aplicado já 143,5 milhões na educação, no mínimo, mas nós já tínhamos empenhado 178,3, ou seja, 31%, já tínhamos liquidado 152,6, ou 26,5%, e já tínhamos pago 150 milhões, ou 26%. Então, também uma das melhores execuções na área da educação de todos os tempos aqui em Hortolândia. Nós já conseguimos pagar 26,1%, bem acima do mínimo constitucional, sendo que já está empenhado 31% do orçamento. Então, o gasto, a despesa na educação tem caminhado muito bem. O Fundeb também está caminhando, nós já tínhamos empenhado 76%, liquidado 76%, lembrando que esse gasto vai aumentar muito no final do ano por conta do 13º, do pagamento do 13º, principalmente da área da educação, que é feito todo com recursos do Fundeb, né? Então, isso ainda tem deve ter um grande impacto no final do ano. E a nossa área com a saúde, também, lembrando que o mínimo constitucional da saúde é de 15% do orçamento, é o mínimo que o município tem que aplicar na saúde, e nós estamos já aplicando, de janeiro a agosto, 22,7% praticamente empenhado na saúde, já foi liquidado 20,6% e pago também 20,4% das receitas nossas de impostos. Então, o mínimo seria gastar 85,4 milhões até agora, e nós já pagamos 116,4 milhões na saúde, né? Já tem empenhado 129,2. E as despesas com pessoal, para a gente encerrar, também a gente está atendendo o limite mínimo, o limite máximo com gasto com pessoal. O limite máximo de gasto com pessoal ele não pode ser superior a 54% das receitas correntes líquidas, e tem um limite prudencial, ali, um limite de aviso de 51,3%. Nós já tínhamos uma despesa líquida com pessoal de 408 milhões, ali, o que representa 37,3%, então também estamos dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Todas essas questões são importantes para mostrar a saúde financeira, a forma como a gente tem conduzido o orçamento e as finanças do município, né? Mas também não é só isso, elas têm implicações nos órgãos de controle, nos órgãos de fiscalização, né? Se a administração rompe algum desses limites, não consegue aplicar os limites mínimos na educação, na saúde, tudo isso tem implicação sobre as contas do município. E a gente tem conseguido cumprir essa tarefa, focando sempre, como eu gosto de chamar a atenção, nos investimentos da cidade, né? E isso tem sido um grande diferencial em Hortolândia, né? A gente consegue investir uma quantidade significativa de recursos, que muitas vezes chegam a 10% do orçamento, o que é um número muito grande se comparado à maior parte das cidades, né? Então, esse é um pouco as informações que nós precisávamos trazer aqui na audiência pública, avaliando aqui as metas todas e a execução do segundo quadrimestre de 2022. Muito obrigado ao senhor Eduardo Marques. Nesse momento, eu gostaria de abrir a oportunidade para os presentes aqui na plateia, para o vereador Carlão, se tem alguma pergunta, algum questionamento para o mesmo.
Vereador Carlão. Não, nada a declarar, porque os números ali tá tudo redondinho por enquanto, né? Esse fechamento é de janeiro até agosto, mas tem mais esse restinho aí mais 3 meses ou não? Agora fica para o ano que vem? Para o ano que vem. Ah, ok, isso que era a minha pergunta. Obrigado, Eduardo. Plateia, alguma pergunta? Uma vez aberto a pergunta, Eduardo, eu fiz algumas anotações aqui, se você pudesse me ajudar a entender um pouquinho. Deu para aparecer, a sua apresentação nos mostra aí um cenário bem favorável aí para o município de Hortolândia. Mas um dos fatores que já até estava marcado aqui antes de você já falar sobre a questão do ICMS, a redução do ICMS no tocante ao combustível, né? Nós temos uma pauta nacional que é divulgada na televisão, acompanhado também aí numa falta de responsabilidade muitas vezes assim com os municípios, né, que precisam tomar todo o cuidado aí com a questão aí orçamentária e financeira. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Primeiro, esse quadro favorável financeiro mostra que atualmente o ICMS tem sido uma grande base de arrecadação aqui para o nosso município. Agora, com esse novo cenário de redução do combustível, começa a preocupar a partir dos próximos meses. É o primeiro ponto. Se a Prefeitura já está fazendo um planejamento estratégico, se já existe por parte da Prefeitura um estudo de maneira que nós possamos já pensar em uma vacina em relação a isso. E a segunda pergunta que eu gostaria de deixar registrado aqui é lembrar que naquele quadro inicial lá aparece transferência de receitas no tocante ao IPVA. O IPVA também, que é um dos fatores, mas ele aparece bem abaixo dessa questão do ICMS. E lembrar a todos que nós temos aqui no município, já foi aprovado por essa Câmara Municipal, uma lei que incentiva a transferência de veículos e de emplacamentos aqui para o município de Hortolândia, até dando um incentivo financeiro para as pessoas que assim o fizerem, né? Então, eu gostaria de que o senhor pudesse nos fazer uma apresentação mais detalhada, se já existe uma previsão de um cuidado que a Prefeitura tem que ter. E gostaria também de deixar uma pergunta aqui no tocante ao custeio com a saúde. A responsabilidade do município é 15%. Você poderia deixar também claro para nós aqui qual que seria a responsabilidade fiscal da participação do Estado e da União? Bom, com relação à questão da arrecadação, nós temos, sem dúvida nenhuma, eu trouxe aqui a preocupação com relação ao ICMS, as notícias que têm sido veiculadas, os estudos do pessoal do CONFAS, que é o Conselho de Secretários de Fazenda Estaduais, né, que acompanham de perto o ICMS, porque a receita é estadual, né? Então, o CONFAS tem estado muito preocupado, não só com o impacto da redução da alíquota do ICMS sobre combustível, mas também sobre energia elétrica, né? Porque também vai ser reduzido. Telefonia ainda foi deixado para um outro momento, mas sobre combustível e energia elétrica, também isso tem um impacto grande. Você tem redução da alíquota sobre esses dois itens de serviço. E os itens, para vocês terem uma ideia, os itens de combustível, o ICMS cobrado sobre combustíveis, né, sobre o consumo de combustíveis, sobre energia elétrica e sobre telefonia, comunicação, né, representam sempre pelo menos 1/3 da arrecadação de ICMS nos estados. No estado de São Paulo é assim, né? Se o estado de São Paulo arrecada 100 bilhões de ICMS, arrecada mais, 100 bilhões, pelo menos 30 bilhões são dessas três áreas, né? Isso tem um peso muito grande. Então, isso em todos os estados. Então, tem sido motivo de muita preocupação dos estados e, obviamente, também dos municípios, porque a gente recebe a nossa cota à parte, todos os municípios recebem essa redução, né? Então, isso tem sido muito preocupante. A gente tem feito as nossas simulações, estimativas, até para a lei do orçamento, que vai estar chegando aqui ainda essa semana, né, amanhã, a lei orçamentária. Nós ali temos as nossas estimativas, estamos tendo que ser bastante conservadores nas nossas estimativas com relação ao ICMS e as outras áreas para não ter
nenhum tipo de problema, né? Mas é lógico que compensações podem acontecer algumas, sim, né? Podem acontecer algumas compensações para o ano que vem, a gente já olhando com cuidado o cenário do ICMS, né? Esse é um cenário preocupante, mas a gente pode ter compensações com relação ao IPTU, nós podemos ter compensações com relação a alguns outros itens. Isso, a gente está prevendo isso. As estimativas estão sendo fechadas para o orçamento agora, para a lei orçamentária que vai chegar, o projeto de lei orçamentária. Acho que a partir dali, inclusive, dá para analisar com mais atenção. Com relação à saúde, né, nós temos sempre, aliás, não é só o caso de Hortolândia, mas tem sido a regra, né? O município tem uma participação muito grande no atendimento à saúde. As receitas municipais são muito importantes, né? Elas têm um peso muito grande. E o governo federal tem, através do SUS, acho que deu para perceber ali também o aumento do repasse, né? Através do Sistema Único de Saúde, são os recursos que vêm fundo a fundo lá do governo federal, direto para a saúde aqui do Fundo Municipal de Saúde. Então, nós tivemos um aumento também significativo nas verbas do SUS, né? Chegaram a 65,5 milhões de reais agora, de janeiro a agosto de 2022. Foi um aumento de 87%. Então, isso tem tido uma presença e tem ajudado a financiar a saúde. Quando você fala sempre do Estado, o Estado tem sido sempre, historicamente, um problema, o Estado tem sido ausente nesse cofinanciamento da saúde, né? Originalmente, quando lá na Constituição, na verdade, União, Estados e municípios tinham que financiar conjuntamente as ações de saúde, inclusive com repasses fundo a fundo, né? A gente não tem visto isso historicamente. O Estado não é um cofinanciador, ele não ajuda, não entra forte no financiamento da saúde dos municípios. Isso é uma questão histórica e a gente tem isso aí quando foi implantado o sistema de SAMU no estado de São Paulo, quando foi implantado as UPAs, o Estado não entrou. Naquele momento, o Estado não entrou, até hoje não é um financiador desse sistema, né? Ele opera, lógico que opera, através de hospitais regionais, estaduais, aí tem uma outra forma em que o Estado opera o sistema de saúde. Mas ele normalmente opera através das unidades próprias dele, né? Então, você tem um hospital regional, ele opera. Você tem o hospital da Unicamp, tem o financiamento do Estado. Então, você tem uma outra forma que o Estado atua, né? Mas ele não é o maior parceiro da saúde no município. O município e os recursos do SUS federal são os grandes parceiros, são os grandes financiadores da saúde do município. Isso não é só aqui, em todos os municípios a gente tem uma situação mais ou menos semelhante, né? Então, essa é a questão da saúde, né? Lembrando que muitos estudos mostram que na hora que a gente vai analisar a saúde do Brasil como um todo, a saúde pública, há uma falta de recursos na saúde, há o que a gente chama de subfinanciamento. Tem menos recursos do que deveria, a saúde pública. Se você pegar, porque você tem um Sistema Único de Saúde que deve atender todos os 220 milhões de brasileiros, né, da ação básica, da atenção básica até a alta complexidade, né, esse é o Sistema Único de Saúde no Brasil, né? E ele faz isso, em determinada medida, ele faz isso, né? Se você dividir tudo que é mobilizado no orçamento federal, estadual, municipal, no Brasil inteiro, pelos 220 milhões de habitantes, os valores per capita, né, por habitante, são baixíssimos. Então, faltam recursos na saúde. Isso é uma questão histórica, né? E é um dos problemas que o Sistema Único de Saúde enfrenta, né? Muito se fala da gestão, mas a falta de recursos na saúde é uma realidade. É uma realidade. Então, os municípios que ainda têm condição de ter uma rede de saúde importante, rede básica, de unidades básicas de saúde, de hospitais, enfim, conseguem suprir melhor, né? Mas tem que dedicar do orçamento, vocês percebem lá, mais de 20%, 25%, 30%, né? Já chegamos a gastar próximo de 30% no ano passado, inclusive no período da pandemia. O município tem que disponibilizar muitos recursos.
Obrigado, Eduardo. Não tendo nenhuma pergunta da plateia, eu gostaria de abrir para o vereador Carlão para as suas considerações finais. Não, está tudo certo. Agradeço o Eduardo aí pelas explicações e fico feliz aí pelo que está acontecendo na nossa cidade, está indo bem para caramba. Obrigado, Eduardo, aí pelo convite. Nosso presidente hoje aqui, que o Ananias não deu para participar. Está tudo certo, Eduardo. Certinho, obrigado. Também agradeço a participação de todos aqui no plenário, aqueles que nos acompanham online. Agradeço em especial a presença do vereador Carlão, sempre presente com a gente aqui. Agradeço também o vereador Ananias, que é o presidente dessa comissão, a vereadora Marciane, que não puderam estar presentes devido à agenda externa, mas sempre presente e participando conosco. Agradeço em especial ao Eduardo Marques a apresentação. Aproveito o momento para parabenizar, todo o corpo técnico da Secretaria de Finanças, da Prefeitura, de Gestão, de Administração e Planejamento também, que tem sido responsável também por esses números que nos deixam com uma série de conforto e uma preocupação com aquela incerteza da política nacional, que tenho certeza que não somente em Hortolândia, mas em todas as cidades nos assolam, tá bom? Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrado esta audiência. Agradeço a presença mais uma vez de todos e que Deus nos abençoe.